Bem-vindos a mais um Posto Emissor. Estamos a 27 de abril de 2023 e trago-vos o episódio 146 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho ao meu lado, no nosso estúdio em Paços de Arcos, o ilustre convidado que agora passo a apresentar. O seu nome é há mais de 3 décadas indissociável da música ao vivo em Portugal e é hoje responsável por uma fatia de leão dos concertos de grandes nomes da música internacional em solo nacional. Álvaro Covões regressa ao Posto Emissor a menos de um mês dos concertos, há muitos esgotados, dos Coldplay em Coimbra, mas também no momento em que a sua promotora de espetáculos, a Everything Is New, se prepara para atuações de, entre outros, Richie Campbell, Hans Zimmer, Chico Buarque, Bob Dylan, The Weeknd ou Maroon 5, isto sem falar, claro, do Festival Nós Alive em julho. Olá Álvaro, bem-vindo de volta ao Posto Emissor. Desta vez sem máscaras. Exato, obrigado por teres aceitado dessa vez o convite em plena pandemia e agora novamente para estar aqui comigo. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Começando precisamente pelos 4 concertos esgotados dos Coldplay em Coimbra, a febre Coldplay era uma coisa que tu antecipavas ou ainda assim apanhou-te de surpresa esta correria aos bilhetes tão intensa? Bem, isto é um mixed feeling, porque isto foi um fenómeno, como era a segunda, quando nós fomos à venda, portanto foi a segunda parte da turnê dos Coldplay, portanto tínhamos a informação do que se tinha passado em todos os outros mercados e portanto, por um lado isto era expectável. Agora, também temos de ter a noção que isto é um país só com 10 milhões de habitantes e portanto 220 mil bilhetes significa 2,2% da população e portanto não sabíamos qual a rapidez. Estávamos preparados e por isso é que os bilhetes venderam todos numa manhã, mas não imaginávamos que fosse assim tão rápido. Mas também por isso é que eu refiro, é um mixed feeling, mas poderia ser rápido, por isso é que estávamos preparados. Mas agora, isto é um fenómeno, não é só um fenómeno português, isto é um fenómeno global que acho que só acontece de 30 em 30 anos. Acho que a última vez que aconteceu foi com os Beatles. Sim, eu lembro de ver comentários dos concertos deles no Brasil, de toda a gente falar mesmo no Brasil, as pessoas dizerem tipo a loucura que houve com os concertos do Coldplay no Brasil também foi enorme, não é? Em Amsterdão, por exemplo, eles também têm 4 concertos de estádio e o sistema de bilhética deles tem uma lista de espera, waiting list. Tem 640 mil pessoas em waiting list, ou seja, se eles anunciassem espetáculos para 640 mil bilhetes, já estavam garantidos a compra dos bilhetes. Portanto, isto é só para termos noção da dimensão. E o concerto dos Coldplay no Alive em 2011 não foi há de ter sido um dos primeiros dias que uma banda conseguiu esgotar o Alive. Já tínhamos tido, não sei precisar o tempo histórico, mas já tínhamos tido dias que pelo menos esgotámos um dos dias. Mas de facto esse ano até foi numa quarta-feira, foi uma edição que fizemos 4 dias. Foi uma edição muito especial, mas obviamente o mais especial de todos foi o primeiro concerto da tour europeia de então, em 2012 no Estádio do Dragão, onde eles ensaiaram pela primeira vez as pulseiras, em que eles controlam as luzes e portanto conseguem os efeitos fantásticos num estádio com 40, 50, 60 mil pessoas. E conseguem aquilo que mais nenhum artista consegue, que é pôr de repente todo o estádio a fazer parte da toda a encenação do próprio espetáculo. E foi a primeira estreia, foi aqui em Portugal, no Estádio do Dragão em 2012. E o que é que tu te recordas mais desses? Não foi a primeira vez que tu trouxeste os Coldplay a Portugal, nem no Alive, foi antes disso ainda? Eu estive sempre ligado à vinda deles a Portugal, por sorte. Até no Paredes de Cor? Até no Paredes de Cor. Ok. E lembras desse concerto? Estavas lá? Eu lembro que até o João Carvalho dizia-me assim: mas ninguém conhece esta banda. Eu dizia assim: acredita, isto vai ser uma banda muito grande. E foi. A história... E está na história de Paredes de Cor, não é? Exato. Foi a primeira vez que tocaram em Portugal. A história destes concertos dos Coldplay em solo nacional, que está a ser recordada numa exposição fotográfica da Blitz no Alma Shopping em Coimbra, é uma história com mais de 20 anos já. Quando é que tu conheceste-os nessa altura? Ainda chegaste a conhecê-los pessoalmente ou são uma banda de trato fácil? A ideia que se tem é que eles são tipos descontraídos. Sim, eu tenho do ponto de vista profissional, eu tenho um respeito muito grande pelos artistas e, portanto,
não sou só eu, mas toda a equipa da Everything Is New, nós tentamos sempre dar espaço ao artista e, portanto, convivemos o mínimo possível com eles, porque um artista anda a viajar de terra em terra, na realidade precisa ter uma preparação física como um atleta de alta competição e de facto é uma grande chatice ter que andar de terra em terra a ouvir as mesmas perguntas, a dar as mesmas respostas, a ter que cumprimentar as mesmas 100 pessoas, porque é o responsável da sala, o promotor, o responsável de comunicação, e portanto nós damos muito espaço, tentamos dar a maior privacidade aos artistas para que de facto eles possam fazer aquilo pelo qual nós organizamos eventos, para que estejam disponíveis para dar a melhor prestação possível. Mas sim, eles ao longo destes anos todos nunca foram artistas problemáticos, não. Nunca tiveram assim pedidos excêntricos. Aliás, até são artistas que costumam viajar com a família, é uma coisa muito interessante, é como o circo. Estavas aí a falar há pouco dos bilhetes. Há muitos bilhetes vendidos para fora de Portugal. Eu pergunto isto porque eu lembro-me de haver. Não houve tempo? Nem houve tempo. Aliás, isto, como foi um fenómeno em que toda esta tour foi colocada à venda simultaneamente em toda a Europa ou em todo o mundo, cada um tentou comprar no seu país, não? Os espanhóis tinham concertos em Barcelona e por aí fora. Sim, mas se calhar Coimbra fica mais perto para alguns espanhóis. Sim, mas quer dizer, a tendência, mas nem tiveram tempo, aliás. Nós ouvimos relatos de pessoas que estavam horas e horas em fila, portanto não houve. Normalmente nestes fenómenos, quando vende logo tudo, faz-me lembrar, por exemplo, Nós Alive, que normalmente tem 25% de estrangeiros. No ano quando fomos à venda, a última vez que os Pearl Jam vieram, os estrangeiros não tiveram tempo de comprar. Foi a correria tão grande. Exatamente, portanto, quando é anunciada a primeira corrida, normalmente é sempre dos locais. E eu não me lembro, por acaso não me lembro de ver isto. Os preços dos bilhetes eram muito diferentes em Portugal e nos outros países? Não sei, não comparei, mas nós tentamos sempre que sejam mais baratos. Pois era, esta minha pergunta era precisamente nesse sentido, porque na verdade, e nós temos assistido a por todas as razões e mais algumas, ao aumento dos preços dos bilhetes, principalmente dos grandes espetáculos, que há a ter a ver com, obviamente, com muita coisa, não é? Os custos, não é? Por exemplo, a Björk, que nós vamos tê-la aqui em Lisboa no dia 1 de setembro, a tour dela, se não foi, quase ela é que salvou financeiramente a tour, porque os equipamentos que ela traz, o que ela quer mostrar ao seu público, é de tal maneira caro que a bilheteira não paga. Às vezes não temos esta noção, mas eles vêm com 150 pessoas, com não sei quantos caminhões, com equipamentos, com a última tecnologia de vídeo, de som, de luz, e portanto isso custa muito dinheiro, não é? Portanto é complexo e portanto por isso é que os bilhetes também se agravam. Isso é uma coisa que eu lembro-te, no ano passado tu dizias que tinhas noção que as pessoas não têm dinheiro e que embora os estrangeiros sejam importantes, o Nós Alive é um festival português. Tem a ver com a dimensão do mercado também. Pronto, mas os estrangeiros complementam. O mercado de 10 milhões obviamente não são os 10 milhões dos potenciais clientes. Há as crianças e os mais velhos, depois há aqueles que não gostam e depois há aqueles que não têm poder de compra. Claro. E portanto sobra muito pouco. Mas é uma situação que te preocupa, tipo, se os bilhetes continuarem a escalar, se os custos continuarem a escalar e os preços tiverem de acompanhar, a dada altura ficamos aqui numa situação que os bolsos aquilo que me preocupa são duas coisas. Aliás, eu há muitos anos eu lembro-me sempre perguntava, mas estamos aqui a falar de música ou de festivais, porque é que falas de economia? Porque está diretamente relacionado. O poder de compra das pessoas é fundamental para a nossa indústria. Em primeiro lugar, isto é uma indústria. E, por exemplo, foi lamentável. Agora houve uma visita inclusivamente da Ministra da Cultura do Brasil e a cultura continua a ser tratada como se fosse uma brincadeira, porque houve um encontro bilateral de empresários e ninguém da cultura foi chamado para falar com os empresários brasileiros e, portanto, eu acho que era muito importante que aqui em Portugal as entidades responsáveis, que normalmente são técnicos, isto não é uma decisão política, que olhem para a música e para a cultura como uma indústria, porque é uma indústria no mundo inteiro. Tu não vês isso a mudar? Eu ia te perguntar isso. Aliás, a prova foi essa. Eu, por exemplo, eu vou dizer isto, porque isto tem a sua graça. Eu lembro o Prémio Camões, que finalmente foi entregue a Chico Buarque, acabou por entrar nas comemorações de 25 de Abril. O 25 de Abril, quando aconteceu, além de ser o fim da censura, a conquista da liberdade, também tinha como objetivo acabar com as elites. Ou seja, não é acabar com as elites, é acabar com os benefícios das elites, em que todos passávamos a ser iguais. E achei muito interessante esta coisa bacoca
que obviamente não é de responsabilidade política, mas sim de funcionários, em que nos prémios Camões foi extraordinário. Eu fui convidado de Chico Buarque. E então, nós entrávamos na sala, no fim da sala, claro, estão as televisões mais elevadas, nas 4, 5 filas seguintes, jornalistas, depois uma divisória e os convidados. Os convidados do homenageado eram a última fila. E na frente as elites, brasileiras e portuguesas. Isto nas comemorações de 25 de Abril é estranho. E num prémio de cultura ainda mais estranho é. Mas pronto, ainda vivemos, portanto ainda estamos a muito... Portanto não vês mesmo isso a mudar. Não teve mal nenhum ficar na última fila. Foi um privilégio, até muita gente, eu sei que foi uma cerimónia muito procurada e portanto eu acabei por ser um privilegiado de poder assistir e participar nela ao vivo. Mas quer dizer, então, mas, se isto fez parte das comemorações de 25 de Abril, isto está tudo errado, não há elites, mas há. Essa visão... Há benefícios para as elites, claro, e há separação, lá está, os profissionais da cultura na última fila. Claro. Essa visão da cultura ser sempre o parente pobre de uma economia que na verdade não é. Não é. É uma coisa que eu, na semana passada, entrevistei os Everything But a Girl e eles falavam, eu perguntava-lhes sobre o Brexit, o que é que neles, e eles acabaram por me dizer que já não são uma banda que anda em digressão, portanto na verdade não sentiram assim tão afetados pelo Brexit, mas uma das coisas que eles diziam era precisamente essa, que em Inglaterra a cultura sempre foi vista também é vista como, a indústria dos espetáculos também é vista como uma coisa que não tem assim tanto peso na economia, que também é errado, não é? Especialmente no Reino Unido, que é um país onde... Assim. Não é bem assim. Eu posso dar, por exemplo, um caso, o consulado britânico fez o ano passado várias parcerias com vários festivais para que houvesse uma programação de artistas emergentes e com algum financiamento. Não fez só connosco, no Nós Alive, mas sei que fez com mais festivais. Aliás, é muito recorrente. Eu já fui convidado várias vezes e já participei em várias iniciativas no estrangeiro, exatamente de divulgação de toda a indústria ligada não só à parte artística, mas também toda a panóplia de serviços que existem. E eles apostam muito nisso, ao contrário de nós. Eu acho que o que eles se referiam era todos os entraves que o Brexit veio trazer. Sim, em o termos Brexit de, foi muito precipitado, e até nós, porque o Brexit criou um problema muito que os europeus não estavam habituados. Os países têm relações comerciais entre si de décadas ou de séculos, e existem acordos bilaterais. Quando entramos na União Europeia, esses acordos deixaram de existir, e passaram a existir só os acordos existentes na Europa. O Brexit, o que é que fez? Fez voltar atrás. Claro. E nós esquecemos, por exemplo, uma coisa que é muito, muito usual nas áreas da ciência e da cultura. É dispensado visto de trabalho até 90 dias para artistas e pessoas da ciência e da cultura. Isso no início do Brexit foi esquecido. Mas foi esquecido por ambos os países e, portanto, andou-se depois a correr atrás do prejuízo. E, portanto, isto aconteceu em todas, não só em todas as áreas, mas nesta também. Mas eu queria voltar atrás por uma questão muito importante. Aquilo que preocupa mais, que foi a pergunta inicial. A mim o que me preocupa mais são duas coisas. Uma é que quando assistimos que Portugal cada vez mais está na cauda da Europa na criação de riqueza, portanto, significa isso que o poder de compra dos portugueses é cada vez menor. Isto é altamente preocupante para uma indústria como a da cultura, que obviamente as pessoas só têm dinheiro para gastar em cultura com o dinheiro disponível, depois de pagas as necessidades mais depois de básicas. Comerem, depois de... Exatamente, comida, alimentação, educação, habitação. Sim, e roupa, não é? As pessoas têm que se vestir. E isto por um lado. E por outro lado também, que não deixa de ser curioso, Portugal, a Comissão Europeia tem estudado isto ao longo dos anos, e eu tenho ao longo dos anos sendo alertado que os nossos números de hábitos culturais são dos mais baixos da Europa. O ano passado a Gulbenkian encomendou um estudo em que finalmente somos mesmo o último. Portanto, na Europa dos 27, quando se pergunta a um português quantos livros leu nos últimos 12 meses, nós somos os últimos na Europa. Quantos espetáculos foi ver nos últimos 12 meses, ou quantas vezes foi ao teatro ou ao museu, os últimos na Europa. E não deixa de ser curioso esta correlação. E a música aí no meio, se calhar até das que corre melhor. Também está nos últimos lugares. Por incrível que pareça. Ok. Nós é que somos uns privilegiados, porque além de vivermos em Lisboa acontecem mais coisas. Claro. Também trabalhamos no meio e temos acesso a mais coisas que os outros. Temos uma visão um bocado enviesada. Mas não é a realidade, porque depois é preciso olhar para o INE e ver os números. Os números, até 2019, cada português
comprava ia ao teatro ou ia ver um espetáculo ao vivo, portanto que incluía essa música, de 2 em 2 anos. Ok. Comprar, com bilhete comprado. Sim. Portanto, não é assistir, porque depois há gratuitidade. Mas a gratuitidade acaba por ser uma vez por ano. Quando incluís nisto música, festivais, teatro, dança, tudo o que é ao vivo, isto é realmente muito pouco. E são números oficiais do INE. Mas esta correlação que existe entre a criação de riqueza e os hábitos culturais faz com que isto tivesse que ser, e tem que ser, uma prioridade portuguesa de todos os partidos políticos, todos os empresários, no sentido de melhorarmos e aumentarmos os hábitos culturais dos portugueses, porque isso vai conduzir a uma maior criação de riqueza e, obviamente, uma melhoria das condições de vida e de poder de compra dos portugueses. Porque esta correlação existe, basta ver. Os países que produzem mais riqueza e têm mais poder de compra têm os hábitos culturais mais altos. Sim. Não é porque têm mais dinheiro, mas isto está sempre interligado. Sim. E nós desvalorizamos muito não é? isso. E isto também significa outro aspecto que ninguém tem coragem de assumir em Portugal, é que as políticas culturais, independentemente dos partidos que estão no governo, portanto isto é uma questão de regime e não de partidos, falharam completamente. Sim. Porque as políticas públicas do Ministério da Cultura, ao longo destes 40, 50 anos, resultaram que Portugal tem um povo que tem os hábitos culturais mais baixos da Europa, e portanto isto está profundamente errado, e devíamos fazer uma reflexão e mudar, dar uma volta a 360 nas políticas culturais. Mas não vês esse interesse Não, porque nós, a cultura, o Covid permitiu-nos algum tempo de antena e permitiu-nos introduzir no léxico da política que existe uma coisa que se chama a parte privada da cultura. Portanto, não existe só cultura pública, também existe setor privado. E o setor privado da cultura é o setor que de facto cria emprego e cria riqueza. Aliás, quando vamos ver os bilhetes vendidos em Portugal, 80% são do setor privado. Claro. Mas 90% ou 95% dos equipamentos culturais são públicos. Portanto, isto há aqui uma contradição. E enquanto a cultura não tiver um valor percebido, nós não vamos chegar a lado nenhum. Portanto, a gratuitidade muitas vezes é o maior inimigo de toda esta situação. Sim. Além de depois todas as políticas de... Eu uma vez disse num programa de televisão que os programadores eram os ditadores, e foi muito, nas redes sociais foi muito atacado, mas é verdade, eu sou responsável por programação de Nós Alive. Se houver alguém que eu não queira no Nós Alive, não tenho esse poder, sou o programador. Claro. Isso é como chefe de redação, não quero esta notícia. Claro, não sai, claro. Não vale a pena. Agora, por isso é que as cotas de acolhimento são muito importantes quando os teatros são públicos, e isso não se pratica muito em Portugal. Eu sei de muitos casos, ainda ontem estive a conversar, por exemplo, a comédia e o stand-up ainda é muito vista como uma arte menor, como uma música pop rock, não é? Sim. As elites ainda acham que é uma arte menor. E ainda ontem tive uma conversa com alguns players de mercado que me dizem: é extraordinário, os teatros públicos nem nos respondem, queremos uma data e nem nos respondem. Sucessivos e-mails ou telefonemas. E portanto isto tem que acabar. Tem que haver cotas de acolhimento para que haja liberdade, porque a única coisa que garante não só o acesso a todos, mas a liberdade, é todos poderem apresentar o seu trabalho. Agora, quando isto está limitado, porque a visão é muito não tem mal nenhum. Eu até consigo entender que existe uma linha programática para a gestão de um teatro, mas era preciso haver 50 teatros. Claro. Quando só há 1 ou 2, isso não faz sentido nenhum. Sim. Por exemplo, o Porto. O Porto tem um déficit de teatro gigantesco. Quantas salas de espetáculos há no Porto? Superboc Arena, Coliseu, a Casa da Música com 2 salas, o Sá da Bandeira em condições péssimas, e depois mais umas salinhas pequeninas e acabou. Quer dizer, isto... Mas o Porto não devia ter 10 teatros, 15 teatros, com peças de teatro, com música? Não devia ter? Devia. Portanto, com esta limitação por isso é que quando se falava da precariedade, a intermitência dos profissionais da cultura, eu tentei, mas não passou muita palavra, porque politicamente é muito mais interessante falar na intermitência, coitadinhos dos profissionais, mas o que mais falta em Portugal é o cais de trabalho. Porque oportunidades há muitas. Por exemplo, a DG Artes financia muitas companhias independentes. E depois elas só conseguem um local de trabalho de 3 dias.
Então gastamos, isto parece o Qatar às vezes. Temos dinheiro para que eles consigam ensaiar e preparar-se, e depois não conseguimos dar a possibilidade dos portugueses que estão a pagar aquilo de poderem usufruir o resultado daquela obra. Claro. Só te conseguiram 2 dias no São Luís, mais um dia não sei onde. Quer dizer, isto está tudo completamente errado. Mas aí também tem de haver, se calhar, uma aposta na educação das pessoas para a cultura, não? Para haver mais, para desenvolver os hábitos culturais. A oferta pode estar lá, mas se as pessoas não têm o hábito, depois se calhar é por aí que se chega a esses... Certo, mas também tem que se ter mais liberdade na oferta. Claro. Enquanto tantos equipamentos públicos, às vezes essa liberdade não é de propósito, às vezes é por isto, linhas programáticas. Claro. Voltando aos Coldplay, ainda ontem foi revelada a detenção de mais 3 pessoas por especulação na revenda de bilhetes. Isso é um tema. Pronto. A seu ver, isto começa a tornar-se incontrolável ou a fiscalização é que está a falhar? Nós vivemos no mercado aberto. Portanto, vivemos no mercado global. E o mercado secundário de bilhetes, muitas vezes conhecido como candonga, nós chamamos candonga porque é proibido. Não, o tema é mercado secundário não é permitido. Sim, candonga onde a especulação não é permitida. E bem, porque a lei portuguesa... nem tudo é mau em Portugal, há coisas extraordinárias. Quando temos um restaurante, o restaurante é obrigado a ter na sua carta o preço com todos os impostos incluídos. Por exemplo, se fores a Londres, em Inglaterra, o preço está sem IVA. Portanto, estás a escolher o que vais comer e depois quando vem, se estiveres a fazer contas ao dinheiro, depois tens de fazer contas que vais levar com o IVA em cima. E, portanto, nós temos uma lei que protege muito o consumidor, precisamente para as pessoas mais distraídas ou que tenham menos capacidade de fazer contas. Por exemplo, os preços nas montras no comércio é obrigatório ter o preço. Portanto, há uma série de regras. E nos bilhetes não é permitido que se venda acima do preço que está marcado. Ou revenda-se acima do que está marcado. Para quê? Para proteger, no fundo, o próprio negócio. Claro. Porque isto é assim. Por exemplo, o caso, seja Coldplay, seja Pedra Brunhosa, seja Richard Campbell. Se o bilhete custa 40 euros, se é vendido por 80, quer dizer, todo o que entrou na atividade económica normal até aos 40... Obviamente, o promotor, o artista, a sala, todos os fornecedores de equipamentos audiovisuais, os meios de comunicação, onde se comprou a publicidade, toda essa gente está nos 40 euros. E depois há mais 40 que é saco azul. Não se paga IVA, não se paga IRC, não se paga IRS, é tudo candonga mesmo. Sim. E portanto, em Portugal isso é considerado crime de especulação e não é permitido. Porque isto também pretende proteger, porque sei lá, no Aristyles nós chegámos a contactar com pessoas que pagaram 1.500 euros por um bilhete. E quem paga 1.500 euros por um bilhete que custa 80 significa que se calhar não vai comprar mais 10 espetáculos e portanto todo o setor cultural está a perder valor com isto. E esse diferencial de 1.420 não paga impostos, não paga nada. Agora, qual é a solução para isto? É uma solução que eu pessoalmente tenho feito pressão junto às autoridades, mas com algum insucesso. Nós não vamos conseguir acabar com as plataformas de mercado secundário que estão na web. Agora, o que poderíamos conseguir é que em Portugal elas não tivessem visibilidade, porque isso é possível. E também uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária é que se nós fizermos uma pesquisa, bilhetes de Chico Buarque Portugal, bilhetes de Richard Campbell, bilhetes de Coldplay em Portugal, aparecem na plataforma mais credível do mundo, que supostamente tem um código de conduta que não suscita dúvidas nenhumas, em primeiro lugar estas plataformas. Tanto que se está lá escrito patrocinado, significa que é publicidade paga, ou seja, o código de conduta da Google permite que para atividades proibidas em Portugal possam ser promovidas para a geolocalização de quem está em Portugal. E isto, de facto, era uma coisa que a Google não devia permitir. Porque a Google, de facto, é uma instituição importantíssima. Nós não fazemos nada no dia a dia sem o Google, não é? Mas quer dizer, mas também tem que corresponder às nossas expectativas. E muitas pessoas, quando incautas, não é, veem e acreditam, não é? Está em primeira linha, é o sítio, é o melhor lugar para comprar bilhete. Só que estão a comprar bilhetes num mercado paralelo que não paga impostos, que é saco azul, etc. E muitas vezes
algumas vezes, não, felizmente não é a maioria dos casos, por isso é que nós não temos noção da dimensão deste mercado paralelo que não contribui com nada, só destrói valor, porque só quando, se por acaso o bilhete for falso, ou a pessoa não recebeu o bilhete por qualquer motivo, que se perdeu no correio ou o que seja, as pessoas aparecem, comprei aqui, e vemos que é uma Via Go da vida, ou outras StubHub, há várias plataformas, mas é muito interessante fazer pesquisas no Google para perceber que não faz sentido nenhum. E esse é o grande problema, é a Google tem que acabar com isto. Isto não é só faturar, o dinheiro não pode ser tudo. Claro. Uma situação que tem gerado muito falatório, a questão da Câmara de Coimbra ter decidido apoiar com 440 mil euros Everything is New pelos concertos dos Coldplay, que é uma coisa que não é exclusiva da Câmara de Coimbra. Há uma série de eventos que as câmaras, pronto, e até se obviamente é inegável aquilo que os concertos vão levar, dos Coldplay vão levar a Coimbra, uma cidade como Coimbra, mas tu consegues compreender que haja pessoas que não compreendam este apoio a uma empresa privada quando as pessoas estão preocupadas com a má rede de transportes públicos ou a má rede de habitação pública, ou o que quer que seja. É compreensível que as pessoas se sintam um bocadinho sei lá, irritadas com estas coisas. Eu tenho uma opinião muito dividida sobre esse tema. Em primeiro lugar, acho absolutamente inacreditável, e disseste muito bem, isto é usual em todos os eventos, e portanto não me ficaria bem. Festivais, não é? Sim, todos, sem exceção, existirem, e não só eventos, festivais, congressos internacionais, Web Summit, enfim, todos os eventos de massas, todos, sem exceção, têm grandes apoios, todos. As jornadas da juventude. As jornadas de juventude é um tema já diferente, e também tem outra dimensão. Sim. Nunca em Portugal aconteceu um evento com tanta gente num curto espaço de tempo. Portanto, não te desviando do assunto. Certo. Pronto. Mas agora, isto é processamento normal em Portugal e em todo o mundo. Portanto, nós vivemos numa economia global e, portanto, é fundamental que isso aconteça. Nós fomos aqui à nossa vizinha de Espanha, por exemplo, contrariamente ao que se passa em Portugal, os maiores patrocinadores dos festivais em Espanha são as entidades públicas. Por exemplo, vais ver o Met Cool e vês logo na primeira linha Comunidade de Madrid e Ayuntamiento de Madrid. E vais ver o BBK, a mesma coisa. Portanto, existem políticas públicas de apoio a eventos de massas, sejam congressos, sejam festivais, sejam eventos desportivos. Isso existe. Quando a UEFA vem fazer a final da Champions a Portugal, o governo sempre isenta os DIVA. Por exemplo, entre outros apoios. Portanto, isto é uma prática comum. E eu fico triste porque acho que devia haver um bocadinho mais de honestidade intelectual, que é mesmo o termo, que não se devia falar só nos Coldplay. Então, se é para falar, vamos falar em todos. Se é para pôr em causa, então tem que se pôr em causa tudo. Os 20 milhões do Web Summit, etc. Isto por um lado. Por outro lado, também é preciso perceber, e o Presidente da Câmara de Coimbra foi muito taxativo sobre isso, explicou, isto é um apoio com contrapartidas. Porque, na realidade, isto não é um patrocínio. Isto é um apoio para contrapartidas que nós temos que dar, que não faríamos num concerto absolutamente normal. Sim. E depois, a seu tempo, iremos mostrar o que é que fizemos. Mas agora, quer dizer, nem vamos entrar nesta polémica que acho bastante ingrata, porque parece que é um caso único. Quer dizer, parece que não é uma prática comum de norte a sul do país e na Europa ou no mundo inteiro. Quer dizer, é uma prática absolutamente comum. Eu acho que se calhar principalmente... Agora, podemos destruir a economia, certo? Podemos fazer o que quisermos. Eu acho que é principalmente pelo período que nós estamos a passar, que se calhar este tipo de coisas faz com que as pessoas fiquem tão... Mas isto, eu vi, basta fazer uma pesquisa nos jornais e ver estes anúncios que por acaso... No ano passado com o Calorama houve também uma polémica nesse... Não, isso as polémicas da isenção de taxas municipais são um bocadinho ingratas. Infelizmente, acho que como os eventos são às vezes maltratados, as taxas municipais, quando são construídas, são consideradas, sei lá, o Expresso quer fazer uma ação com a Toyota, quer pôr um carro numa rua
e portanto ocupa 20 metros quadrados e é uma taxa municipal X por metro quadrado por dia. Se for para um evento é só multiplicar pelos metros quadrados e dá aquele disparate de dinheiro. Isto está absolutamente errado, porque se as câmaras querem eventos e querem no fundo fazer aquilo que é mais simples, que é ceder o espaço, não se pode cobrar por 30 hectares o mesmo preço por metro quadrado se cobra por 10 metros quadrados ou 20 metros quadrados. Portanto, e muitas vezes tem que ir à Assembleia Municipal, apresentar taxas e depois quando multiplica-se o valor aquilo parece um disparate de dinheiro. Mas como é óbvio, ninguém tinha capacidade para pagar aquele dinheiro para fazer um evento. Uma coisa, estávamos aí a falar dos custos das digressões que aumentaram. Tu também sentiste que os cachês dos artistas aumentaram muito? Ou, eu lembro de ouvir falar disto na altura da pandemia, que no pós-pandemia que as coisas iam ou não... Não, há aqui vários fatores. Obviamente que aumento de custos, não é? Porque houve alguma repercussão por empresas que desapareceram. E, portanto, havendo menos fornecedores, quando a procura é maior que a oferta, os preços sobem. Houve o problema dos custos de energia e da gasolina, do gasóleo, dos transportes. E depois também há outra questão, não é? Quer dizer, isto funciona também muito pela lei da procura e da oferta. Quer dizer, os artistas cada vez mais só vivem dos espetáculos, cada vez mais são mais sofisticados naquilo que se apresentam. Já não é vir com um pano preto atrás, uma guitarra e uma bateria. Já trazem muitos equipamentos. Se fosse o Ed Sheeran. Como? Se fosse o Ed Sheeran. Quer dizer, pronto. Certo, ele vem com o espetáculo todo, eu estou a brincar, obviamente. Mas podia ser, não? Um palco simples, um pano. Ele com uma caixa e uma guitarra e fazer o espetáculo. Mas cada vez mais há uma necessidade até não só do artista, mas também de procura do público de ver algo, ter uma experiência mais espetacular. E isso tem custos. Claro. Portanto, não parece. Eu penso que os preços estão muito diretamente ligados com isso. Há quem diga que as últimas décadas produziram poucas grandes bandas de rock ao estilo dos Rolling Stones ou dos U2. Na verdade, se olhar, quer dizer, os Arctic Monkeys estão obviamente em rota ascendente há vários anos. Os Muse também cruzaram para o mainstream de uma forma intensa. Mas quando tu estás em busca de cabeças de cartaz para festivais, tu sentes que há falta de nomes grandes para encabeçar um cartaz? O talento não... Infelizmente o talento o talento não é carregar no botão e consegue-se. E portanto estamos muito dependentes das coisas que acontecem. Não se pode programar. E das bandas estarem em digressão. Talvez a inteligência artificial venha resolver isso, ainda não percebemos, mas de facto esperemos que não, mas de facto não conseguimos. Era fantástico que de repente houvesse 20 Coldplays, 20 Pearl Jams, 20 Radioheads, 20 Ed Sheeran. Era fantástico. Ou 20 Adeles. Não há. Estes são artistas que aparecem de quando em quando. E artistas daqueles que de facto sejam aglutinadores e puxem toda a gente. Como o Tintin, do 7 aos 77. E portanto estamos muito dependentes disso. Agora também estamos dependentes quando ele vem para a estrada, estamos dependentes do mercado. Claro que eu antes da pandemia, um dos fatores que nos preocupava muito era um crescimento muito grande em termos de mercado dos novos países da Europa Ocidental, digamos, aqueles países saíram da cortina de ferro e entraram em economias de mercado. Porque de facto os artistas não conseguem fazer espetáculos todos os dias e portanto vão-se ter que dividir entre a Ásia, a Europa, a América do Sul, a África. E portanto cada vez será sempre mais difícil neste mundo global. Felizmente para o mercado europeu esses mercados desaceleraram um bocadinho e talvez por isso seja mais tranquilo. Também estão mais próximos da guerra, não é? Porque, exato. Também é um fator que influencia e portanto acho que a Europa e os Estados Unidos vão beneficiar, e a América do Sul vai beneficiar um pouco, embora a América do Sul tenha o problema da inflação e do preço do dólar. Para eles a inflação é muito galopante em muitos países da América Latina, portanto vai se tornar muito difícil também eles continuarem com esta atividade permanente. Mas acho que a Europa vai estar bem. Agora depende do talento, não é? Depende do talento e da vontade dos artistas de virem para a estrada. E no seguimento dessa pergunta, trazer os Arctic Monkeys menos de um ano
depois deles terem estado cá no outro festival no ano passado, no Calorama, traz um risco associado? Ou tu não sentiste que houvesse uma diminuição de procura de bilhetes? Porque não, nós estamos quase esgotados. Pronto, era isso que eu te ia perguntar a seguir. Mas eles, na verdade, também no ano passado não tinham um álbum inteiro para apresentar, não é? Apresentaram uma ou duas músicas. Portanto, este concerto será, obviamente, diferente daquilo que... E as pessoas já conhecem, quer dizer, há uma grande diferença entre a música e o teatro. Uma vez falava isso com promotores de teatro que se queixavam porque houve uma reação quando de repente o mercado abriu depois do Covid. As pessoas procuraram mais a música do que o teatro, porque o teatro era uma coisa que se vai sentado, pode haver distanciamento, a música não. As pessoas precisavam de calor humano, não é? Precisa mais proximidade. E eu dizia-lhe assim, não, mas é que o problema, vocês têm um problema acrescido, é que nós quando vamos ao teatro não sabemos o que vamos ver. Não sabemos, não conhecemos. Mas quando vamos a um concerto, conhecemos muitas músicas. E portanto isso é uma grande vantagem. E quando um artista lança um disco que tem uma aceitação muito grande, obviamente que isto é uma grande vantagem. Claro. E portanto é como ir ao cinema. Eu lembro há muitos anos, eu tinha estas guerras com o Blitz que era pela 4ª vez em Portugal. Eu dizia assim, credo, 4ª vez em Portugal, só 12 mil pessoas é que os viram. Portugal tem 10 milhões de habitantes, só 12 mil pessoas é que os viram. O mais que não seja, há pessoas que nunca os viram, querem ver. Portanto, a notícia é que o português às vezes é muito... Sim. É muito traiçoeiro. Pela 15ª vez em Portugal. Isso não é nada, quer dizer, isso 15ª vez em Portugal fazem todos os artistas portugueses. Sim, exato. Um artista de sucesso em Portugal faz 40 a 60 espetáculos por ano, não é? Sim, portanto, sim. Então não vamos escrever. Claro, vamos contar a 40ª vez. Pela 60 vez, o espetáculo número 60 este ano em Portugal. No ano passado fez 75. Não andamos a fazer estas contas. E de facto às vezes esquecemos-nos. Lá está, aquilo que eu dizia há pouco. Alguns de nós somos privilegiados e temos acesso, mas na realidade quando é que o mercado termina? Eu lembro há muitos anos aconteceu isso com uma banda que era os Gone Waves, acho que foi no ano 2000. Na altura fizeram 2 coliseus, fizeram o Festival Sudoeste e depois voltaram em outubro a fazer coliseus. Então pela 3ª vez em Portugal e esgotaram. Porquê? Muitos estavam a ver pela primeira vez. Claro. Porque só nem todos foram 50 mil é que tinham visto. Claro. Só 50 mil é que tinham visto. Mas se calhar havia mais 100 mil que queriam ver. E portanto, isto só para voltando aos Arctic Monkeys, claro que sim. Eu ouvi falar na altura em 30 mil que viram. Portanto, há muito mais 10 gente milhões, claro que haverá muito mais gente e está a correr muito bem. Mas é como tu dizes, também fazia algum sentido por ter um disco novo. Os vindouros espetáculos dos comediantes Jim Jeffries e Gabriel Iglesias ou as recentes palestras do psicólogo Jordan B. Peterson significam uma vontade de Everything is New crescente, uma vontade crescente de apostar em eventos extra-musicais? Sim, exposições. Agora, muito em breve vamos anunciar uma grande exposição para o segundo semestre de 2023. Eu volto aos hábitos culturais. É muito importante. E isto é uma indústria. Eu abracei esta profissão por considerar que isto era uma indústria. E como indústria é organizada, tem mercado e é preciso sempre estar a desenvolver novos mercados e novos públicos. Portanto, esta procura de trazer, a organizar eventos que gerem públicos é fundamental, porque isto cria hábitos. Eu, por acaso, no Jordan Peterson, eu fiquei muito impressionado com o público, porque era um público muito jovem. Esperava que fosse mais misto. E é engraçado. Também não é uma figura muito consensual, ele, não é? Na verdade, ninguém é consensual. Se formos por aí, ninguém é consensual. Sim. Mas nós, até ver, ainda vivemos em democracia e, portanto, temos que aceitar todas as ideias, desde que sejam ideias que cabam no espírito democrático. Mas muito jovens, e engraçado, vi muita gente que pareceu-me não ser muito habitual de uma tipologia de espetáculo. E isso é bom. Trazer pessoas, trazer novos públicos às salas de espetáculos faz com que se criem mais públicos, porque isso é o que nós precisamos. Porque eu lembro-me há muitos anos, foi nos Mingos e Samurais, o Rio Veloso fez 5 coliseus e toda a imprensa dizia: espetáculo, 5 coliseus, nunca um artista português vendeu tanto. E eu disse assim: meu Deus, o Estádio da Luz na altura levava 120 mil pessoas e tinha havido o Benfica Sporting com 120 mil.
Na altura, 5 lisas eram 20 mil. E eu pensei comigo, quer dizer, isto há aqui uma grande oportunidade. Se há 120 mil pessoas que estão disponíveis para pagar um bilhete para o futebol, também um dia haverão 120 mil pessoas para ver um artista como o Rui Veloso em Lisboa. E, portanto, ainda não chegámos aí. Mas já estivemos muito próximo. Aliás, os números do Miguel Araújo, do Zambujo. Era isso que eu ia. Exatamente, portanto, isso é o caminho de construção de públicos que nós temos que fazer na criação de hábitos culturais, que também são fundamentais. E claro que, voltando atrás, é preciso que as pessoas tenham dinheiro disponível e poder de compra para isso. Falando em eventos extramusicais, qual é que é exatamente o teu envolvimento na Jornada Mundial da Juventude? Eu fui convidado para fazer parte da unidade de missão, que é uma, digamos, é uma espécie de comissão de organizadora que é mais dirige, mas não contrata. Portanto, tem uma vantagem, não mexemos em dinheiro. Pronto. E pronto, e foi solicitada no fundo a minha ajuda no sentido do conhecimento que tenho de grandes eventos. Isto vai ser um evento único. Eu próprio, que tenho experiência em grandes eventos, não faço ideia, ninguém vai estar preparado em Portugal para ter um evento que recebe 1 a 2 milhões de pessoas. Isso nunca aconteceu. E portanto, nós esperemos que Lisboa esteja preparada, porque vai ser no que diz respeito quem vive em Lisboa não, mas isso é verdade. Isso, ainda agora o Presidente da Câmara disse que Lisboa, foi ao Papa a dizer que Lisboa estava preparada. Na realidade, tudo o que depende, porque isto é uma organização, não é tripartida, eu acho que há 4 ou 5 entidades diferentes, cada um com as suas responsabilidades. O que não parece tenha sido a opção mais correta. Já tivemos vários eventos, como a Lisboa 94, que tinha uma entidade só. E até juntava, até do ponto de vista político, eu lembro, o governo na altura, a Câmara de Lisboa tinha o Jorge Sampaio, do Partido Socialista, e a Câmara, aliás, era uma coligação com o PCP, com a CDU, e o governo era um governo de Cavaco Silva, e portanto tínhamos na administração da Lisboa 94, tínhamos o Rubem de Carvalho do PCP, tínhamos pessoas do PS, tínhamos pessoas do PSD. E portanto a coisa organizou-se e correu bem. Portanto, eu tenho pena que não tenha sido assim, mas eu acho que no que diz respeito a Lisboa vai estar preparada. Agora, tudo o resto é que vai ser um grande... Eu acho que o grande desafio é como é que as pessoas vão cá chegar. E as pessoas para cá chegarem é fácil fazer contas. Não temos comboios. Infelizmente, acho que é gravíssimo. Sim, nós não estamos ligados à rede de alta velocidade, nem sequer à rede de comboios da Europa. Não estamos. Portanto, existe um comboio que faz Lisboa-Madrid, demora não sei quantas horas à noite, o Lusitânia, salvo erro, e portanto aquilo é uma anedota. É um comboio igual a 1940. E, portanto, comboio não existe. Aeroporto, já sabemos, estamos na época alta, como é óbvio, a vida normal continua a acontecer. Claro, as pessoas que programaram vir de férias a Lisboa vão vir na mesma de férias. Portanto, a única forma que as pessoas têm de cá chegar é de autocarro. Ou de carro. Agora, sendo Portugal um país periférico, como é que se chega cá? Porque é uma questão de fazer contas. Por exemplo, 500 mil pessoas que venham de autocarro são 10 mil autocarros. 10 mil autocarros são mais de 200 km de fila se viessem todos ao mesmo tempo. Sim. Portanto, esse é que é o tema que preocupa e não depende das funções das quais eu participo, e isso preocupa-me mesmo, como é que as pessoas vão cá chegar, porque o resto depois é mais fácil. Falou-se muito do novo recinto que Lisboa vai... Sim, até fui atacado por isso. No pós... não me lembro. No pós jornadas, Lisboa ficará ficará com um recinto novo para receber grandes eventos. Fica com um parque verde, mais um parque verde na cidade, que em princípio, pelo que nos tem sido dito, e eu estou nas jornadas, não estou diretamente ligado com o Parque 10, pelo que nos foi dito, também será com potencial de utilização para eventos. E, portanto, sempre que há um espaço para eventos, nós só temos que aplaudir quem trabalha nesta indústria. Toda a gente trabalha nesta indústria, porque todos os trabalhadores nesta indústria sabem a dificuldade que existe de espaços para organizar grandes eventos. Agora, também disseram assim, não, porque ele está lá, é porque vai mudar para lá o Nós Alive e está com interesse. Não tem nada a ver. O Nós Alive foi desenhado para ser no Passeio Marítimo de Algés. E estas coisas é lá, aquilo é o sítio de...
iminentemente. Mas é óbvio que a existência de um novo recinto, obviamente, te fará pensar que poderás fazer outra coisa, eventualmente, claro, ali. Claro, que já tinha feito no passado. Claro. Naquela zona. Sim, o Parque Tejo, não é? Durante muitos anos recebeu o Superboc. Sim, na altura, lembro, em 2004, ainda estava na organização do Superboc Superrock e fizemos com grande sucesso. E a questão do polémicas à parte daquele palco, aquele palco vai ser possível de reutilizar? Tu tens noção de se isso vai efetivamente... Ou não, vai ficar uma infraestrutura com potencial utilização, não vai ficar nenhum palco. Ok. Não vai ficar nenhum palco. Aliás, vou-te dar vários exemplos, sei lá, por exemplo, agora nós vamos ter o The Weeknd. O Weeknd traz o seu palco. Vamos ter Coldplay traz o seu palco. Ok. Portanto, a existência de um palco, nem sempre... há muitos eventos que têm palcos com determinadas tipologias, como o caso do Nós Alive. O palco que utilizamos foi desenhado connosco em conjunto com o fornecedor, portanto, porque nós não era a nossa intenção de ter um palco, mas pronto, fizemos um contrato com garantia de utilização por um conjunto de anos e um palco desenhado para as nossas necessidades. Mas essas necessidades não são exatamente as mesmas de outros eventos, como os do Weekend, por exemplo, que tem que trazer um palco. E, portanto, o que é importante é que existam recintos que estejam infraestrukturados e preparados para receber eventos, mas que sejam... É como, por exemplo, hoje em dia as salas multiusos não têm palcos, têm palcos amovíveis. Porquê? Porque muitas vezes vem um palco diferente. E, portanto, o mais importante é que existam os espaços multiusos. E é muito importante para Portugal e para Lisboa ter mais um espaço para grandes eventos e que seja um exemplo para muitas autarquias para este país fora. Exato. E o palco do Nós Alive vai estar lá também nas jornadas? É aquele palco que vai ser montado no Passeio Marítimo de Algés para receber o Papa? Ainda não sabemos se vai ficar ou não. Ok. Ainda não sabemos. Isso ainda... Ok. Voltando é uma decisão da organização, não é nossa. Ok. Voltando à música, e tu tinhas falado há pouco dos Arctic Monkeys, o dia dos Arctic Monkeys estar a vender muito bem. Estão em vias de esgotar os outros 2 dias? Ou as pessoas têm de ir já a correr comprar bilhete? Porque tens sempre de ir correr a comprar bilhete, não é? Mas exato. Mas ainda podem estar descansadas e comprar daqui a um mês ou daqui a 2 semanas está esgotado. O Nós Alive já nos habituou que de facto os bilhetes terminam. Eu lembro que a primeira vez que anunciámos que esgotou um dos dias com muita antecedência, faltavam 3 meses para o festival, diziam: grande jogada de marketing, arranja lá um bilhete. Não, está esgotado. Não, esgotado é esgotado. Mas os festivais nunca esgotam. Claro que esgotam. Os festivais têm... Isto é como os jornais, não é? Quando se vão para a banca, se estão 10.000 exemplares, não é possível. Olha, arranja mais um. Não há. Se foi tudo vendido em banca, já não existem mais. E portanto é sempre bom garantir o bilhete. Mas hoje, à data de hoje, eu diria, não sei, talvez daqui a uma semana já não há bilhetes para o dia 7 e pronto, e depois a seguir será o último dia. Ok. E ainda falta confirmar, eu percebi que ainda há ali umas slots disponíveis no palco principal, pelo que ou não? Ainda falta confirmar assim alguns nomes? Nós temos só um nome por anunciar no palco nós e temos 2 nomes para anunciar no palco Heineken, que um é esta semana e portanto vamos continuar e falta anunciar, e vamos anunciar também o palco Comédia. Portanto, nós temos há festivais que gostam de anunciar tudo de uma vez só, nós gostamos de ir anunciando. Muito bem. Um dos nomes que sobre os quais muita gente me vem perguntar, achando que eu tenho informações privilegiadas, é a Taylor Swift, que chegou a estar confirmada para o Nós Alive, que depois teve de ser cancelado por causa da pandemia em 2020. É um nome que tu ainda persegues, ainda queres trazer a Portugal? Qualquer promotor de espetáculos gostaria de ter a Taylor Swift. Quer trazer artistas que acha que possam vender tudo, qualquer um. Portanto, se qualquer um terá interesse, se ela estiver disponível para concertos a fazer, e portanto, como só vai ser possível ser um, se formos nós, melhor. Se forem outros, parabéns. De todos os concertos que Everything Is You tem marcados para este ano, e são muitos e são grandes, qual é aquele que tu tens mais curiosidade de ver? Aquele que há algum artista destes que vem cá que tu ainda não tenhas conseguido ver convenientemente um espetáculo? Nós, quando trabalhamos, temos muita dificuldade em poder assistir aos nossos. Pois, eu sei. E, portanto, vemos, digamos, uma canção ou 2 canções ou uns trechos dos espetáculos, quando conseguimos. Mas de todos os que vêm, eu tive muito boa memória da participação do The Weeknd no Nós Alive. Portanto, há alguma expectativa de ver Coldplay, claro. Por todos os relatos, todas as pessoas
lembrando que assistimos pela primeira vez, que atenção, foi muito importante aquela primeira vez de 2012, porque ainda o grande sucesso não são só as músicas, mas depois toda esta envolvência com o estado inteiro, com as pulseiras que eles conseguem controlar a luz que se propaga em cada pulseira. E aquele ano foi muito particular, foi a primeira vez, era a primeira vez que iam testar, porque isto não se consegue testar em ensaio, não é? Claro, tem que ter 50 mil pessoas lá a assistir. E de facto aquilo faz-nos envolver de uma forma completamente diferente. E pronto, os Coldplay, claro que são talvez essa grande expectativa. Mas depois há tanta coisa, sei lá, Chico Buarque, que nós portugueses somos privilegiados, que somos o único país fora do Brasil que Chico Buarque tem presenteado com espetáculos ao vivo sempre que faz uma turnê. Os italianos são furiosos, os espanhóis estão furiosos, os franceses estão furiosos, mas só vem a Portugal. É a terceira turnê consecutiva que ele faz isto. Bob Dylan, claro, portanto aquela semana vai ser fantástica. O Prémio Camões 1, 2 e 3 de junho, falando só em Lisboa, claro que também vai ao Porto. Sim. E depois 3 e 4 o Prémio Nobel da Literatura. Exato. Portanto, isto é um privilégio poder fazer isto acontecer e pronto, e espero que isto também ajude um pouco a incentivar esta necessidade muito grande. Nós temos que ir mais ao museu, temos que ler mais, temos que ir mais ao teatro, temos que ir mais a concertos de música, temos que nos aproximar mais da cultura, temos que aumentar os nossos hábitos culturais, para bem pessoal de cada um de nós e para bem da sociedade, porque está a ficar muito amorfo com esta... Aliás, nós vemos a sociedade portuguesa é uma sociedade muito amorfa. Costuma-se dizer que um povo culto é um povo que contesta. A sociedade portuguesa contesta pouco. Pegando nisso, a música obviamente corre-te nas veias desde miúdo, e já nos falaste aqui de como quando começaste cedo a trabalhar no Coliseu dos Recreios. De que forma é que tu sentes que o contacto próximo com os artistas te moldou enquanto ouvinte? Tu sentes que fez com que te tornasse uma pessoa mais eclética em termos de gostos musicais? Foi mais ao contrário. Eu fui um privilegiado, como a minha família está ligada ao Coliseu, e portanto tive acesso. E o Coliseu é uma sala multifuncional, desde circo, a ópera, ballet, concertos de rock, até eventos políticos. Portanto, eu pude desde miúdo assistir a tudo. Da esquerda à direita, de todo o tipo de música, mais eclética, mais popular. As grandes noites do fado era extraordinário, passavam todos. Em miúdo tive o privilégio de ver o Camané ganhar o Festival de Fado. Ele era miúdo, eu era miúdo. Tive o privilégio de ver muitas vezes a Amália, artistas que as pessoas já nem conhecem, a Hermínia Silva, o Max, tantos que tive esse privilégio. E isso fez-me acreditar que é importante e as pessoas experienciarem todo o tipo de cultura, porque acabam por... Aquilo é uma coisa que... E só assim conseguem perceber o que é que gostam mais e o que é que gostam menos, não é? Sim, quanto mais... mas eu consegui... Eu, por exemplo, ultimamente até tenho posto algumas imagens de uma coisa que tenho muitas saudades de ver, ballet clássico, no Instagram, porque de facto a dança é uma coisa absolutamente fabulosa, e quase que não há dança em Portugal. Eu era subscritor, comprava todos os anos com a minha mulher, nós íamos sempre ver a temporada de dança moderna na Gulbenkian, e foi com uma tristeza muito grande que a Gulbenkian, imagine-se, acabou com a companhia de dança moderna, quer dizer, e hoje o que é que existe de dança moderna em Portugal? Quase nada. Portanto, nós temos que inverter isto, e temos que... Eu, por exemplo, claro que gosto de rock, claro que gosto de, sei lá, é sempre um prazer ver Paul Jam, Metallica, seja que concerto for. Mas também gosto de ver outras coisas. Eu este ano, por acaso, não vou poder ir por motivos familiares, mas eu tenho ido nos últimos anos ao Festival Salzburgo assistir a ópera e música clássica, para ver os melhores dos melhores. E, portanto, consigo também, às vezes, também ser público como os outros, escolher um festival, neste caso música clássica, porque o meu trabalho mais com outro tipo de música é muito mais fácil. Claro. Falaste aí do teu Instagram. Recebes muitos pedidos e muitas mensagens e muitas reclamações nas tuas redes sociais, ou nem sequer estás... Algumas, mas as redes... Nós vivemos agora numa sociedade completamente esquizofrénica, porque nós não temos capacidade. Os meios de comunicação que estão ao nosso dispor, SMS, telemóvel, WhatsApp,
Instagram, Facebook, isto em que de repente, não é o meu caso, mas de repente uma pessoa pode receber 1000 no mesmo segundo. Quer dizer, isto é, e é uma coisa, quer dizer, nós não temos capacidade de ver tudo nem responder a tudo. Claro. É uma coisa, já tenho saudades do fax, só chegavam de cada vez. Porque quando nós queríamos enviar um fax, se tivesse chegado do outro lado estava impedido. Exato. E portanto, isso permitia-nos tempo para poder, e é uma coisa que eu tenho pena, não ter tempo para ver tudo. Mas é impossível. Claro. É impossível ver tudo. Mas sim, mas algumas vezes vejo umas coisas interessantes. Eu, por exemplo, tenho uma história engraçada. Algumas são tristes, mas eu já há tempos, há uns meses, fui jantar ali a um restaurante típico de Lisboa, que é a Casa dos Passarinhos, ali ao lado dos Alunos da Pol, que é um dos meus locais preferidos, uma gente fantástica, que se come deliciosamente. E tem um preço super simpático também. E quando ia a sair, estava a conversa com uns amigos fora, e há um carro que passa, que é uma rua de sentido único, e faz marcha atrás. Então era um jovem que reconheceu e disse assim: é que ele tinha uma deficiência. Não. Ele tinha um problema, mobilidade condicionada, era Uber, portanto era profissional TVDE, não sei se era Uber, era TVDE. E disse: que eu tentei comprar e não consegui, e eu tenho mobilidade condicionada. E pronto, e foi um feliz arte que conseguimos resolver o problema. A questão. E portanto às vezes acontece estas, mas por amor de Deus não mandem mensagens, porque ninguém faz milagres. Exato. Mas às vezes ou por exemplo, eu lembro-me perfeitamente, olha, foi com os Coldplay. Nós somos o primeiro festival do mundo, o Nós Alive, a ter um espaço dedicado às grávidas. Porque uma mulher grávida não é uma pessoa doente, mas é uma pessoa com alguma mobilidade condicionada, não pode estar nos encontrões. E como é que isto nasceu? Foi por causa dos Coldplay, no Nós Alive, porque um dia estava no escritório e atendia fora de horas, eram 8, 9 horas, e toco ao telefone e atendi, estava sozinho. Atendi, era uma jovem que disse assim: que eu comprei bilhete para os Coldplay, entretanto fiquei grávida e estou de 5 ou 6 meses e estou preocupada. E aquilo deu um tilt. É verdade, às vezes esquecemos destas pessoas. E portanto às vezes estas coisas trazem coisas boas, não é? Trazem coisas boas, porque eu também não tenho aquela vaidade de dizer que somos os maiores e tivemos ideias. Não, as pessoas é que nos trazem. É o consumidor muitas vezes que nos inspira e nos dá ideias das necessidades deles próprios. E qual é que é a tua relação com o futebol? Eu sei que tu és adepto do Benfica, certo? Sim. És daquelas pessoas que no dia a seguir ao Benfica perder ficas chateado o dia inteiro? Ou... eu acho que já disse. Eu fui um privilegiado porque também tive uma profissão fantástica. Foi trabalhar nos mercados financeiros e trabalhei 7 anos no mercado financeiro. Até gostava de dizer: o que é que tu fazes? Eu sou dealer. Ficava tudo paralisado de dealer. Eu dizia: money market dealer. E uma lição que nós aprendemos, que é muito importante nos mercados, é saber perder e saber parar. E portanto, isso é bom para a profissão de promotor de espetáculos, porque é uma profissão de alto risco. Claro. Por essa razão é que nenhum grupo económico tem uma divisão de espetáculos. Porque as pessoas dizem assim: grande negócio, mas o que é certo é que ninguém tem. Nós somos sempre uns malucos que estamos nesta área. E basta ver todas as empresas e perceber isso. E aqui e no resto do mundo. E portanto, isto só para dizer o quê? Eu aprendi a perder. Não gosto de nada, não é? Ninguém gosta. Mas temos que, nós para termos uma vida mais longa, temos que aprender a ser imunes. Até, por exemplo, até nos próprios negócios, não é? E há uma coisa fundamental, é saber parar e assumir. Perdemos, vamos começar de novo com outra coisa. Falando ainda há nunca desistir. Há muito pouco tempo eu ouvi-te dizer que o naming de patrocinadores é fundamental para a sobrevivência das salas de espetáculos. É um fenómeno mundial. Pronto, e sem dúvida vê-se em todo lado. É uma coisa que a mim, confesso que me faz alguma comichão, porque a dada altura há algumas salas que perdem, como aconteceu a Super Boca Arena, o pavilhão Rosa Mota, muitas vezes as pessoas esquecem-se que aquilo ainda está ali, aquele traço, pavilhão Rosa Mota ou o pavilhão Atlântico. O quê? Para mim é Palácio de Cristal, exatamente. Ou o pavilhão Atlântico, que entretanto também já é uma Altice Arena. Não há outra forma de conseguir convencer as marcas a patrocinar um espaço sem ser necessário ter ali o nome da. Em primeiro lugar, além de ser um fenómeno mundial, e tem toda a razão de existir, não é? Claro. Que é, obviamente, a visibilidade é muito maior. Sim, sem dúvida. Portanto, sendo a visibilidade muito maior, sei lá, eu, por exemplo, no caso Sagres Campo Pequeno,
continua a ser Campo Pequeno. Sim, portanto, sim. Conseguiste manter ali o Campo Pequeno. Em conjunto, manter uma identidade e somar, digamos, um parceiro importante. Mas eu acho que não. Eu acho que a gênese não tem a ver com os nomes. Quer dizer, não me digas também discordas que as pessoas mudem de nome. Não, então a pessoa não deixa de ser outra porque mudou de nome. Desde que não me passe a chamar Mel, tá Mel bem, Vieira, certo, mas, ou Nós Vieira, ou outra marca qualquer. Certo, mas precisamente relativamente. Mas não vejo. O que interessa é o que é que essa sala nos pode oferecer e que experiências é que a gente vai conseguir ali. Agora, se chama amarelo, verde ou azul, é indiferente, continua a ser a mesma sala. Precisamente a propósito do Sagres Campo Pequeno, quando mudou o presidente também mudou o nome. Pronto, exato. Que há 50 anos que não se constrói uma sala de espetáculos privada em Portugal. Foi uma coisa que tu não é um projeto que tu te vejas a investir no futuro, construir uma sala de espetáculo, ter uma sala de espetáculos nova. Sim, mas isto é um país que lá está, não é prioritário. Infelizmente não é prioritário nem a nível governamental nem a nível autárquico. Portanto, aliás, basta olhar para as cidades, quer dizer, as cidades, por exemplo, Lisboa é uma cidade que quantos teatros perdeu nos últimos 60, 70 anos? Até, por exemplo, uma coisa tão simples, a Câmara de Lisboa fez um projeto já há uns 5 anos de reabilitação, um projeto para a Feira Popular, e esqueceu-se do Teatro Vasco Santana. Ou a requalificação do teatro do Jardim do Campo Grande, transformaram o Caleidoscópio, que era um cinema, num ginásio. Ou o Olímpico lá a Féria comprou porque acreditou que num teatro pequeno conseguia financiar-se, comprar o edifício e fazer as obras. Quando de repente fez as contas, disse: vou-me desgraçar, e vendeu, vai ser um hotel. Ou como o Odeon, que foi licenciado há uns anos atrás, e por acaso, curiosamente ou infelizmente, tem a obra parada, que um cineteatro foi licenciado para ser apartamentos de luxo e um restaurante. Portanto, isto lá está. Estas políticas conduziram a que Portugal tenha os hábitos culturais mais baixos. E, portanto, como o Estado não deve ser o Estado a fazê-lo sozinho, porque depois não tem capacidade de fazer aquilo que lhe compete, de ser mais abrangente e ser aberto a todas as ideias e todos os projetos. Era bom que os privados e o Estado fizessem parcerias. Eu, por exemplo, já lancei esse desafio ao governo, a vários governos, com aquele projeto que existe, curiosamente envolve o Ministério da Cultura, mas não é para a cultura, é aquele projeto de requalificar equipamentos, em requalificá-los e dar-lhes outro uso. Normalmente são hotéis, porque isto é a cidade dos hotéis, é o país dos hotéis, não é só a cidade, é a cidade. E nós temos que perceber que cada vez que constrói 3 hotéis é preciso ter, se calhar, um museu. Mais 3 hotéis, é preciso ter, se calhar, mais um equipamento cultural, equilibrar as coisas, mais um teatro. Porque senão qualquer dia temos não sei quantos turistas a passear na rua porque não conseguem entrar em lado nenhum. E, portanto, nós temos de ter uma oferta de acordo com isso. E se formos a ver, sei lá, a última grande galeria de exposições temporárias foi construída em Lisboa, no caso de Lisboa, foi o CCB há 25 ou 26 anos. Não devíamos ter mais 2 ou 3? Claro que deveríamos. É o Estado que deve fazer sozinho? Não. Mas pode fazê-lo em parceria com os privados. Claro. Mas não há predisposição política para isso. Só há predisposição para hotéis ou para outras coisas. E agora, falando de... E isto não tem com a política, atenção. Eu estou a dar aqui exemplos que vêm... Os partidos vão mudando. Sim. Tem a ver com uma mentalidade, não é? Tem a ver com o regime, que não valoriza. Porque na realidade, tu olhas para o Ministério da Cultura e para o orçamento, para o programa, e aquilo é o Ministério da Cultura do Estado. Porque, sei lá, se formos ver o Ministério da Economia, que tutela o turismo, tutela os privados. Os privados fazem parte, os hotéis, a restauração. Nós não fazemos parte de nada. Não temos ministério, somos párias. Eles dizem que sim, mas não somos. E basta olhar. Basta olhar para o programa e para as políticas. Estamos de fora, não estamos para nada. Falando de salas e
e eu não te vou pedir para comentar diretamente a situação, mas eu já lá chego, foi hoje divulgado que a Live Nation, uma das maiores promotoras de espetáculos do mundo, comprou uma posição de controle na Ritmos e Blues, na promotora portuguesa, tornando-se também a maior acionista da Arena Atlântico, dona da Altice Arena. Esta entrada de um player tão poderoso quanto a Live Nation pode transformar o panorama como é que pode haver uma transformação do panorama dos espetáculos em Portugal? É uma coisa que te preocupa de alguma maneira? Este é o fenómeno da globalização, não é? Nós já assistimos isso no comércio. No comércio, de repente, o pequeno comerciante foi absorvido pelos grandes megas, pelas grandes estruturas globais. Só preocupa se isso deixar de fora as empresas portuguesas, não é? Agora, de resto, faz parte, né? Estamos no mercado livre, mas quer dizer, é difícil estar a comentar uma notícia que saiu hoje, que ainda nem percebi bem o que é. Mas pronto, faz parte. Isso, quem deve comentar é quem participou no eventual negócio. E agora, só para terminar esta parte do posto emissor da nossa conversa, porque eu gostava muito de saber a tua opinião, não deveria haver mais música portuguesa e mais diversa nas rádios e também na televisão em Portugal? Eu pergunto isto até porque, pegando no Nós Alive, que é há vários anos uma boa montra daquilo que é a produção de música portuguesa, seja em que palco for, não é? Do músico mais. Mas foi assim sempre em todos os festivais ao longo dos anos. Sim. Agora, mas falando no teu caso em específico. Mas existe, claro que sempre existiu alguma crítica. Mas depois dos lugares cimeiros são sempre nomes internacionais. As pessoas, para pagarem um preço mais caro para irem a um festival, vão à procura de uma exclusividade que conseguimos, por exemplo, com os da Weasel. Os da Weasel não, era para ser 10 anos, passou a 12 anos. Não pisavam os palcos há 12 anos. Portanto, tiveram o tratamento normal de aquilo que eles chamam banda internacional. Não é por ser nacional ou internacional, tem a ver com exclusividade. Porque as pessoas, quando vão a um festival, procuram exclusividade. É isso que faz vender. É como tudo, não é? Claro. E portanto, agora, eu gostava de chamar a atenção de uma coisa. Nós não podemos olhar para as coisas com uma pala nos olhos. Porque é muito engraçado falar em cotas de música portuguesa nas rádios. Mas também, neste caso também devia haver cotas de produção de música. Porque isto só beneficia quem produz. Não estou a falar só dos artistas. Estou a falar das multinacionais que editam, não é? Normalmente isto é liderado pelas multinacionais. Esta coisa de impor cotas é uma coisa muito... Às vezes pode ser uma coisa muito primária, porque as cotas só fazem sentido quando é preciso corrigir determinadas situações. E elas foram bem feitas e corrigiram. Hoje a música portuguesa está... Ainda agora a Bárbara Tinoco teve um espetáculo de sacos de 8 mil pessoas. Sim. E por aí fora. Hoje temos o Richie Campbell. Vão estar cerca de 16 mil pessoas. E foram anunciados mais concertos do Araújo e do Zambujo e a música portuguesa, portanto, está em justifica aumentar cotas? Mas é assim, mas espera aí, mas são empresas privadas, então das duas uma, ou isto é abrangente para toda a gente, e então temos que falar em cotas de notícias de cultura nas televisões, porque nós vemos um telejornal de 1h30 e vemos 10 segundos, se é que vemos, ou 30 segundos de notícia de cultura. Temos que falar nas cotas de oferta de música nas plataformas como os Netflix da vida. Porque nós sabemos que quando recebemos amigos em casa queremos pôr música. Agora pomos um Spotify da vida, escolhemos a nossa playlist. Mas se tivéssemos uma oferta com muita música portuguesa, se calhar punhamos na televisão a correr música portuguesa, não é? Mas não existe. Então vamos falar disto de uma forma séria. E eu fico triste de ver que é tão fácil obrigar o privado a fazer e o público está a fazer o quê? O setor público. Quer dizer, isto parece uma ditadura. Agora vamos obrigar o privado a fazer aquilo que o público não faz. Porque basta olhar para o orçamento do Ministério da Cultura, qual é o apoio a essa música? Zero. Zero. Então se é zero, que capacidade é que eles têm? Porque é uma licença. As rádios são bem escassas, têm uma licença. Também as televisões. As televisões também têm uma licença. Não podemos ter televisões de canal aberto, não podemos abrir as que quisermos. Obriga uma licença. E porquê que não tem obrigações de dar notícias de cultura? Então se calhar estava na altura, porque a cota mantém-se nos 25%. Ela foi para 30% para dar um apoio por causa da pandemia. Para gerar mais resultados. Mas agora, se os 25% resolveram o problema da música portuguesa, e hoje vemos Pedro Brunhosa esgotou 2 coliseus,
esta semana, Barba Tinoco, Richie Campbell. Se isto está a funcionar, porquê que vamos aumentar? Um bocado estranho, não é? Porquê que só falamos nas rádios? Porquê que não falamos no resto? Porquê que não falamos quem edita? Porque há muitos artistas que querem editar e não conseguem. Então e onde é que está o papel do decisor que quer impor a terceiros cotas? Então, e ele faz o quê? Quer dizer, temos de ser sérios. Nós fizemos uma proposta, nós, Associação de Promotores, ao Governo, no sentido de, tal como nas rádios, criar uma cota de notícias de cultura nos serviços de informação, precisamente porque nós sabemos, quando a cultura vai à televisão, tem muito mais sucesso. Claro. Cria-se mais públicos. E porquê a cota? Porque, de facto, aquilo é um marasmo. Nós vamos um canal de informação. Há 4 canais de informação no cabo. E podemos estar 4 horas a assistir aquilo, não vemos uma notícia de cultura. Mas vemos futebol. E ainda bem. O que é que isto contribui para o futebol? É que cada vez tem mais pessoas interessadas no futebol. Não é? Sim. E portanto, isto depois uma coisa puxa a outra. E depois as televisões acabam por ter mais tempo de futebol, porque as pessoas estão interessadas em ter mais informação de futebol. Mas é preciso construir. Agora, não falem só das rádios. As rádios já fizeram o seu papel e contribuíram. E tudo o resto. Quer dizer, eu vou à Netflix para ver um concerto de música portuguesa, não encontro. Porquê? Se eles estão a fazer comércio em Portugal. Quem diz Netflix, diz HBO, diz outro. Sim, outro qualquer. E porquê é que eu vou juntar aos João tem notícias de cultura? Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua. 4 anos depois de anunciado como vencedor do Prémio Camões, Chico Buarque veio a Portugal receber o importante galardão literário atribuído pelos governos de Portugal e do Brasil. O músico e escritor brasileiro foi o grande protagonista da cerimónia especial no Palácio Nacional de Queluz, em véspera de 25 de Abril, na qual marcaram presença os presidentes dos 2 países, Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva, mas também dezenas de convidados, entre os quais as cantoras Carminho e Fafá de Belém e os anteriormente galardoados Mia Couto e Manuel Alegre. Valeu a pena esperar por esta cerimónia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem à Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos, disse Buarque no seu discurso. Por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prémios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como o gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Acrescentou ainda o músico e escritor que regressa a Portugal em breve para concertos esgotados na Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota no Porto, a 26 e 27 de maio e no Sagres Campo Pequeno em Lisboa a 1, 2 e 3 de junho. Outro assunto que marca a semana é o regresso de PJ Harvey. A artista britânica confirmou que tem um novo álbum a caminho, intitulado I Inside the Old Year Dying, produzido com os habituais colaboradores Flood e John Parrish. O 10º disco da sua discografia chega a 7 de julho e é antecipado pelo single A Child's Question August, que já pode ser escutado. O sucessor de Hope Six Demolition Project, de 2016, foi escrito num período de 3 semanas e nele Harvey regressa às suas grandes inspirações, como Nina Simone ou Bob Dylan, com a artista a dizer que é um álbum sobre procurar a intensidade do primeiro amor, o significado das coisas. Não tem necessariamente de haver uma mensagem, mas o sentimento que este disco me transmite é de amor. Mistura-se com a tristeza e a perda, mas é amor, disse Harvey. Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava, já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançada aos leões, para ti nem era artista. Não dizias que me amavas nunca com essas palavras e eu feita poetisa. Eu devo ser masoquista, para os amigos pessimista, mais uma na tua lista. No
segmento do Posto Emissor, em que vos falamos do que andamos a fazer, trago-vos a reportagem do concerto esgotado de Bárbara Tinoco no Campo Pequeno, em Lisboa, no passado sábado. Levando consigo ao palco o novo álbum, Bichinho, a cantora não esqueceu os seus maiores êxitos, como Sei Lá, Outras Línguas ou Cidade, assinando um impressionante espetáculo pop, como poucas vezes viu de uma artista portuguesa, escreve Paulo André Cecílio, num artigo que conta com fotografias de Sebas Ferreira. Numa hora e meia de concerto de grande aparato cênico, Tinoco recebeu também em palco os convidados Bispo, Carolina Deslandes e Féodor Bivol, seu namorado e parceiro de composição de várias canções do álbum, para ler no site da Blitz. Volto a chamar a atenção ainda para a exposição de fotografia Coldplay em Portugal, que a Blitz inaugurou em Coimbra, cidade que receberá daqui a menos de um mês os 4 concertos da banda. Dedicada às várias passagens de Chris Martin e companhia pelo país, está patente até 31 de maio no Alma Shopping e é de entrada gratuita. When my eye daily, I can see the sign, so I won't fall in love again. No, I won't fall in love again. Oh yeah. No, I won't fall in love again. Not in a hurry. Fall in love again. Love again. Como de costume, deixo agora algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Esta quinta-feira, 27 de abril, Richie Campbell leva à Altice Arena, em Lisboa, as canções do novo álbum Heartbreak and Other Stories. Mema sobe ao palco do Teatro Aveirense com o disco de estreia Leve Escuro e Marisa Liz apresenta Girassóis e Tempestades no Casino de Espinho, repetindo a dose no sábado, 29 de abril, no Casino de Chaves. Ainda esta quinta, os britânicos da Mission dão um concerto no Lisboa ao vivo, subindo depois até ao Porto para atuar no Hard Club nos dias 28 e 29 de abril. Também a 28, César Mourão leva o álbum Talvez Não Seja Nada ao pavilhão Rosa Mota no Porto, e a 29 de abril há concertos de Big Thief no Lisboa ao vivo, de Aldina Duarte no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de Rita Vian no Teatro Cinema de Faf, de Scott Matthews no Cinema Charlot em Setúbal, de Jura no Capitólio em Lisboa e dos Desert na Altice Arena, que regressam no dia seguinte para um segundo espetáculo. A 4 de maio, Tó Trips atua no Salão Brasil, em Coimbra, e arranca o Festival Irreverente no campus do Instituto Politécnico de Lisboa, em Benfica, que até 6 de maio recebe atuações de Mundo Segundo e Sam da Kid, Missy Miles, Harold ou Minguito. Encerramos desta forma mais um episódio do Posto Emissor. Agradeço ao Álvaro Covões por ter estado aqui comigo. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Salmé Rita. Terminamos, como é hábito, com uma leitura do nosso convidado. Álvaro, o que é que nos trouxeste desta vez? Eu trouxe aquilo que basicamente foi o que marcou esta última semana, não é? Que foi Chico Buarque, que no fundo tem a ver com aquilo que eu disse aqui um pouco. Quer dizer, aqui há uma parte de um verso fantástico, uma grande canção que homenageia Portugal e o 25 de Abril, e esta parte é muito importante. Sei que há léguas a nos parar, tanto mar, sei também que é preciso para navegar, e é isso que nós precisamos na cultura. Nós temos que ainda navegar muito, envolver os portugueses, aumentar os hábitos culturais, pôr as pessoas a lerem mais, irem a mais espetáculos, irem aos museus e fazer deste país um país melhor. É preciso navegar. Who had a boy that thought he was